Olá, meu brasileiro. Ok, você quer mudar para Portugal. Talvez você pense que é o país que você quer morar em definitivo. Ou talvez você saiba que não é o seu destino final, que de repente você vai mudar para algum outro país da União Europeia futuramente, com sua dupla nacionalidade. Mas eu te pergunto, você já refletiu profundamente por que quer sair do Brasil e ir para Portugal? Eu acredito que esse seja o alicerce de todo o processo de mudança. E esse assunto tem que ser muito bem digerido antes de você iniciar o seu trajeto para Portugal. Então fique aí comigo que depois da vinheta eu vou falar sobre reflexão e decisão, algumas dicas importantes e vários pontos que você não vai encontrar aí pela internet. Eu sou Johannes Schneider e você está no Trajeto Portugal, o canal do brasileiro europeu em Portugal. Siga-nos nas redes sociais para receber conteúdos preparados para você toda semana. E se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para ficar sabendo na hora quando novos vídeos forem publicados. E o cenário de hoje é o Monumento Padrão dos Descobrimentos, também conhecido como Monumento aos Navegantes. Fica na freguesia de Belém, na cidade de Lisboa. E foi um monumento erguido em 1940 em materiais perecíveis. E essa réplica aqui, ela é de 1960, né? Já obviamente não em materiais perecíveis. Ela tem 56 metros de altura e 20 de profundidade. É uma caravela estilizada, né? Com 32 figuras históricas relacionadas aos descobrimentos, entre navegadores, guerreiros, frades, cientistas e pessoas ligadas à cultura. E é um monumento próximo ali da Torre de Belém, que é a famosa Torre de Belém, que fica em Lisboa, e vale muito a pena conhecer. Bom, o assunto de hoje pode ser incômodo para algumas pessoas. Quando você pensa em viver em Portugal, você pensa em qualidade de vida, né? Normalmente, saúde, educação, lazer, segurança, né, que é algo que pesa muito para a gente. Mas será que realmente esse é o motivo da mudança, né? Então, assim, eu conheci alguns brasileiros e suas histórias, alguns satisfeitos, outros nem tanto, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que o motivo das pessoas, algumas pessoas terem vindo, não é de verdade o motivo pelo qual ela veio, né? Acabou sendo um motivo diferente. Ela foi descobrir de fato aqui em Portugal. Então, assim, eu acho bom falar de exemplos, porque os exemplos reais ilustram bem, né, essas situações. Pode ser a sua situação, por exemplo. E se não for, pelo menos vai fazer você refletir sobre essas questões. Acho que é importante. E vou começar com um dos primeiros contatos que tive aqui em Portugal. Eu já recém-chegado aqui, né, sem internet, então precisava da internet urgente. E pedi a instalação de uma internet em casa. E aí veio um instalador, né, da operadora de telefonia, um rapaz de cerca de 25 anos, brasileiro, e eu, curioso do jeito que sou, comecei a falar com ele e perguntar, né? E aí, o que você veio fazer aqui? De onde você é? Ele falou que era da Bahia e que acabou vindo para cá a pedido do pai, que vivia lá com a avó, né? Eu acho que a impressão que deu é que ele foi criado pela avó e que quando ele foi ficando mais velho, o pai foi se aproximando e fez ele vir para Portugal, né? Achou que seria uma boa oportunidade para ele. E aí eu perguntei se ele estava gostando daqui e tal, quanto tempo ele estava aqui. Falou que estava aqui há um ano e que não gostava daqui, não tinha se adaptado e que ia embora, que ia voltar, que sentia saudade da avó, dos amigos e que o pai pegava no pé dele e tal, que ele não estava afim disso. E na primeira oportunidade ele ia voltar para o Brasil. E aí eu fiquei refletindo sobre o que ele estava falando, né? Quer dizer, o que ele está fazendo aqui, né? Assim, e nisso o telefone tocou, né? E é o pai dele, que eu acho que o pai dele tem uma empresa terceirizada que presta serviço para a operadora, né? Essa parte de fio de, como é que chama? De internet, puxa, fibra ótica. E aí, bem, ele conversando com o pai perguntou onde é que ele estava. Ele falou, ó, tô aqui e tal, não sei o que, na rua tal. E aí, terminada a ligação, né, vi que ele ficou um pouco impaciente. Perguntei para ele
se ele conhecia bastante aqui a região, tal. Ele falou, não, eu não conheço nada aqui. Eu falei, mas você não está um ano aqui, você é de outra, você é de outra cidade e tal, porque isso é muito comum aqui, né? Como é tudo muito perto. E aí ele falou, não, sou daqui mesmo. Só que eu não saio de casa, só saio para trabalhar, comprar alguma coisa ali no comércio e volto para casa. Então, assim, eu fiquei refletindo sobre isso, ele terminou a instalação, eu agradeci e ele foi embora. E por que eu estou falando disso aqui, né? Você vê que ele veio sem querer vir, né? Quer dizer, o motivo dele foi imposto, né? Vamos dizer assim, alguém impôs a ele que ele viesse. Então ele chegou aqui sem ânimo, né? Sem motivação para estar aqui. Não conheceu ninguém, não saiu na rua, não se deu a chance de repente, conhecer outras pessoas, fazer amizades, de conhecer a cidade, se encantar com a cidade. E alguém escuta ele falando, porque eu não gostei, porque foi uma experiência ruim, sem ter esse contexto, quer dizer, pensa que realmente não é uma boa, por exemplo, mudar para Portugal. Quando você decide mudar de país, lógico que você tem motivos para isso. Então, pode ser mudar os ares ou usufruir da qualidade de vida, como eu falei, mas você tem que ver se os seus reais motivos, de fato, para mudar, se a mudança em si vai resolver seus problemas, né? Porque pode ser só um tampar o sol com a peneira. Então você tem que avaliar realmente o motivo de você querer mudar de país, né? Porque às vezes está ali um motivo que você acha que e tem outro oculto aí. Então pode realmente ser uma experiência ruim. Mesma coisa se você não estiver querendo ir. Quer dizer, às vezes as pessoas pensam, inventam vários motivos para não ir, né? Pensam em ir, mas no final das contas estão se boicotando. Eu vejo muito isso. As pessoas se desestimulam, às vezes, por um comentário na internet ou de algum familiar, ou deixam de ir, de repente, por medo, insegurança, medo do desconhecido, né? E no futuro aí se arrependem. Isso aí, quantas vezes a gente já viu pessoas que falam, eu devia ter feito isso, a gente mesmo, né, o tempo inteiro. Então, assim, pense bem, se você está vendo esse vídeo agora e pensando, estou ainda pesquisando para ver se eu quero ir ou não, veja se você não está se boicotando no fundo. Por isso que essa reflexão é tão importante, para não realmente lá na frente você não se arrepender. Eu acho que todo mundo já leu frases do tipo assim, é melhor você se arrepender de algo que tenha feito do que se arrepender de nunca ter feito. Faz sentido para você? Então, eu acho que você precisa exatamente se arriscar. Porque não adianta você, de repente, depois se arrepender de não ter feito algo. Né? Como é que você vai saber se vai dar certo se não fizer, né? Então, essa é uma reflexão importante. Você precisa refletir, de fato, pensar se é isso que você quer de verdade, fazer uma lista de coisas, de prós e contras, eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque para você conseguir enxergar isso. Boa parte das pessoas não tem essa noção, sabe? Pensam em um item, às vezes, pô, o país está uma bagunça, eu quero ir embora. Mas é isso mesmo? Ou tem um outro motivo de fundo aí? Então, assim, reflita, sabe? Veja os seus reais motivos aí. O propósito, né? Eu acho que a gente tem que ter propósito na vida. Então, verifique o seu propósito. Se assim, por exemplo, às vezes é dar uma condição melhor para sua família. E se for isso mesmo, aí enfia a cara e vem com força mesmo, porque é um desafio, mas se você quer realmente, vale a pena. E eu acredito que a mudança de país requer mesmo um propósito, porque você vai começar de novo, né? Você começa do zero. Então é como se apertasse o botão ali do videogame e vamos começar novamente a fase, né? Então você vai mudar de país, você vai providenciar toda a documentação de novo, vai ter que se preocupar com onde você vai morar, se tiver mobiliado ou mobilado, como diz aqui, né? Ou se não tiver, você vai ter que comprar móveis, você vai ter que fazer novas amizades, é um novo trabalho, ou escola para os seus filhos, né? Se for o caso, ou se você for para estudar. Tudo é novo, né? E em relação aos serviços públicos, né? A gente já tem tudo muito fácil na cabeça do Brasil. Aqui já é diferente. Então, o meu exemplo, né? Fui instalar gás em casa, não tinha um relógio, como eu não sabia como funcionava, tinha que passar um código específico,
mandar fazer uma peça específica também para colocar o leitor. Eu acabei pulando uma fase, vieram instalar e não tinha essa pecinha, que não lembro, não lembro o nome do profissional que providencia. E aí eu tive que mandar fazer, e aí veio novamente a empresa instalar o gás. Nisso a gente ficou 30 dias com água fria, fervendo água na chaleira elétrica para poder dar banho nas crianças aqui e a gente se virar também. Então, assim, essas coisas dão baque, né? Mudança. A gente tem que sair da zona de conforto. O novo faz isso com a gente. Mas se você não tiver um propósito, você começa a baquear. Vão acontecendo as coisas, você vai se retraindo, será que eu fiz uma coisa certa? Tal. Então você precisa mesmo refletir, ver se é isso mesmo que você quer, saber que você vai enfrentar dificuldades, estar pronto para sair da zona de conforto, isso é fundamental. E eu vejo muito nas redes sociais, quer dizer, as pessoas falando que estão com medo, que não sabem se é isso mesmo, e outras às vezes até desestimulam, como eu já falei aqui. Você não pode simplesmente ler e desistir pelo que você está lendo. Se a gente fizer isso, a gente não faz nada, né? Porque uma visão mais negativa, né, do copo mais vazio vai ter em todo lugar. Então você precisa ler, estudar um pouquinho sobre a coisa. Um projeto é importante, porque você, ainda que a prática e a teoria, elas muitas vezes têm uma divergência aí, né? Mas você vai mais preparado quando você se planeja. Então você sabe como funciona, já estudou um pouquinho a cultura, como funciona as cidades. Então é mais fácil, sem dúvida, né? E com a organização e planejamento, você ameniza algumas dores. Eu já falei disso nesse vídeo aqui, né? Nós fizemos um projeto de mudança, de fato, e isso eu acho que amenizou bastante para a gente algumas questões, porque você não tem jeito, você vai enfrentar muita coisa aí. E nas diferenças culturais, por exemplo, a maior parte do choque no dia a dia, né? Então, se você pelo menos já pesquisou um pouquinho sobre as palavras portuguesas aí, como se relacionar, você chega com um preparo maior, né? Você pode ver de repente vídeos sobre vídeos portugueses, né? As pessoas falando, você começa a entender a entonação, a velocidade, a diferença das palavras, né? Então isso ajuda bastante, porque quando você chega e começa a escutar o português falando rápido, parece que ele está falando em outra língua, né? O nosso português. Então, quando você já está com o ouvido um pouquinho mais habituado, já está estudando um pouquinho a respeito, você chega muito mais tranquilo, né? Você consegue entender e resolver muito mais coisas e fica menos frustrado, na verdade. Outra coisa, né? Pesquisando em sites, redes sociais e vídeos, né, na internet, como esse que você está assistindo, por exemplo, você começa a entender um pouquinho mais da cultura antes de chegar em Portugal. E isso ajuda bastante. Eu vejo às vezes pessoas que chegam e falam, pô, mas o português é grosso. Será que ele é grosso mesmo? Não que não tenham, né? Tem no mundo inteiro, tem gente que gosta, né? Inclusive no Brasil também. Então, assim, porque o português, a cultura é diferente da nossa. A forma de falar, que é mais objetiva, mais direta, né? Sem rodeios, como a gente está acostumado, isso pode soar como grosseria. Mas, na verdade, é porque a gente toma isso como grosseria. Então, como que acontece no Brasil? Dando um exemplo, né? Você faz um trabalho, por exemplo, e pede para a pessoa dar uma olhada. O que que ela vai falar? Se não ficou bom, por exemplo, ela for olhar, ela vai falar, ó, pode melhorar aqui e tal. Fala meio que, né, dá uma, assim, não vai direto ao ponto para dizer, ó, não ficou bom. Portugal, se você for perguntar, o que que você achou? Ó, eu acho que não ficou bom. E isso pode soar de forma negativa para a gente, assim, de forma grosseira. Mas é simplesmente sem intenção de chatear, de magoar, de ser grosseiro, porque não é, né? Então uma cultura de ser mais objetivo, mais direto. Então é importante conhecer isso, porque imagina, você, pô, levei uma patada. Não é uma patada. Na verdade é uma opinião franca, direta, e que a gente não está acostumado, porque é um choque de cultura, não tem jeito. Por isso que é importante chegar conhecendo um pouquinho mais de onde você está indo. E essas pesquisas são importantes porque tem coisa que a gente nem pensa na hora de mudar, né? Alimentação é uma, né? A gente pensa em comida, né? Ah, lá vai ter todo tipo de comida que tem no Brasil. Não.
Assim, por mais que os mercados já ofereçam, por exemplo, aqui em Portugal tem mercados com seções para brasileiros, assim como tem para outros países também. Só que não tem todos os produtos que a gente consome, são caros, né? E boa parte do que tem aqui, que também tem no Brasil, o gosto é diferente. Então, vou dar um exemplo. A banana, né? Não existe a banana como a do Brasil, né? Uma banana muito saborosa aqui, eu acho, por meu paladar pelo menos, né? O gosto muito inferior à banana do Brasil. Então, essas coisas a gente não leva em conta, mas com o passar do tempo começa a incomodar. Tem gente que tem vamos dizer assim, é muito mais ligado à alimentação e que sente muita falta dessas coisas. E sente falta de uma boa feijoada. Vai encontrar aqui, lógico, tem uns lugares que tem mais caro, normalmente restaurantes brasileiros, mas sente falta de uma série de coisas. Chega no Brasil, fica pedindo para trazer paçoca e outras coisas, farofa. Então é isso, tem que pensar bem porque às vezes a comida pode afetar tanto a pessoa que a ponto dela não querer ficar, né? Outra questão, clima, né? O clima é uma coisa à parte, né? As pessoas, quando vêm, gostam do clima, assim, o Portugal, muito embora tenha um clima mais ameno da Europa, né? Tem mais sol, o frio é menos intenso do que no resto da Europa, em geral. Mas, lógico, é um clima muito mais severo do que no Brasil. No Brasil você tem um país tropical, você vai lá para a praia, tal, tem um período muito curto de frio. Aqui você tem chuva, bastante chuva, tem frio, o calor, o período de verão é mais curto, é diferente, né? Então, isso no dia a dia, você só vai sentindo, você vai passando o tempo, isso vai pesando, né? No começo tá tudo lindo, você é novidade e tal. Depois começa a pesar o clima. Você vai sair todo dia para trabalhar, vai levar os filhos para a escola, tá chovendo, de repente vai ter que usar uma galocha, guarda-chuva o tempo inteiro, aquela coisa molhada, aquela, sabe? Isso tudo afeta a gente. Então, uma pesquisa antes facilita. Até para você escolher a cidade. Eu já falei disso em outro vídeo aqui também. Tem cidades que são muito mais frias, tem cidades mais ao norte, que são mais chuvosas, mais frias, e ao sul, que é o contrário do Brasil, tem um clima mais gostoso. Né? A parte da Algarve ali, Lisboa, é um clima mais tranquilo. Então, assim, isso tudo tem que ser bem pesquisado aí para não ter nenhuma surpresa. Escolher uma cidade que de repente o clima vai te incomodar, né? E não dá para subestimar, de fato, a questão do clima. Eu já vi pessoas indo embora, né, por não ter se adaptado. Pessoas gostam de calangar embaixo do sol e de repente aqui não tem isso. E isso pesa tanto para essas pessoas, ou por questões de saúde, ou qualquer outro motivo, que as pessoas voltam. E apesar de não ser um Canadá, vamos dizer assim, né? Mas é um clima que é diferente, né? A gente está acostumado com um clima mais gostoso. E tem a questão da saudade, né? A saudade é uma coisa que pesa também. Você vem com sua família, o núcleo mais próximo, né? Muitas vezes com os pais, os irmãos e amigos, outros parentes também mais próximos. E isso pesa. Você sente falta de tudo, né? Por mais que você use da internet aí, faz uma videochamada, escuta e vê a pessoa, não é a mesma coisa. Você não tem como abraçar, não tem como estar próximo, né, dessas pessoas. Tem as datas comemorativas que pegam. Então, de repente tem um aniversário de um sobrinho, da mãe, Natal, quer dizer, e você está longe e é isso. Também é motivo de muitas pessoas voltarem, né? Porque não refletem realmente antes de sair, será que eu vou dar conta de ficar longe? Então, assim, quando eu falo de refletir, é refletir mesmo. Porque na hora que você está planejando, você se empolga e não pensa em muita coisa. E às vezes esses detalhes, eles pegam e às vezes são determinantes aí para fazer um projeto ser interrompido, né? Você realmente desistir de vir. No quesito saudade, a preparação não ajuda muito, né? Você pode se antecipar, falar para as pessoas que está se mudando, fazer uma festa de despedida e tal, mas viajou, mudou, passou um tempinho, vai começar a bater a saudade e não tem o que fazer. Então é recorrer mesmo à tecnologia e sempre que puder visitar, né? Ou ser visitado, né?
matar essa saudade. E outra coisa, né? Os motivos que fizeram você mudar, muitas vezes eles passam, assim, na verdade você deixa de lembrar deles. Nosso cérebro é interessante, né? A gente começa a ver só as coisas positivas. Então, digamos, você mudou por uma questão de segurança. Essa parte do risco, vamos dizer, ou insegurança que a gente tem no Brasil, você acaba esquecendo isso. Funciona assim, você esquece e só consegue lembrar das coisas boas. Então essa saudade ela bate forte mais ainda por isso. Você começa a se questionar, será que eu fiz a coisa certa? E você não lembra mais os motivos, ou eles, na verdade, não têm mais esse peso porque você não vive mais lá. Não tem mais essa realidade. Então, de fato, tem que se preparar e ter isso em mente, né? Quer dizer, às vezes até colocar num cantinho ali por que que eu mudei. E quando der uma fraquejada, dá uma olhada lá no papel e lembre-se quais os seus motivos, né? Qual foi o propósito. Que isso, de certa forma, reforça aí a sua permanência e a manutenção no país. Inclusive, não é de hoje que há estudos aí sobre a adaptação do imigrante. Então, existem as fases aí do imigrante, né? Da preparação, que você está empolgado ali com tudo, né? Tá excitado com aquela mudança e tal. De repente começa a nova vida, que também é empolgante, você está no país, acabou de chegar, é tudo novo, e de repente aí vem um choque cultural, alguma coisa que te dá uma baqueada, e aí você baixa a energia, fica desestimulado, e de repente você vai passando o tempo, você sobe de novo, quer dizer, já vi aquilo como uma coisa mais natural, e acaba se estabilizando, que seja a fase final aí, que realmente aí você já tem aquela sensação de pertencimento e vida que segue. Então tem gente que na verdade antes da fase final, já com o baque aí desse choque cultural, acaba, seja por mudança de clima, alimentação, outras coisas até, despreparo financeiro, né? Às vezes as pessoas vêm sem estar com uma reserva aí uma reserva financeira, né, que assegure aí eventualidades. E nisso tudo as pessoas deixam, vamos dizer, às vezes é o sonho da pessoa e ela acaba não conseguindo se manter com esse choque e indo embora. Isso é muito comum. Então essa preparação, esse planejamento, né, ele é muito importante e faz parte desse processo de mudança. Tem que fazer parte. No nosso caso, como eu falei aí do projeto, eu montei um projeto muito completo, assim, de tudo, da parte da cultura, da adaptação da minha família, a questão financeira e outras tantas, documentação. E isso eu acho que poupou a gente de muitas dores aqui, porque quando você vê que você já chega preparado para algumas questões, você toma menos porrada, né? Lógico que ameniza, né? Não evita tudo, mas ameniza bastante. Você já sabe pelo menos onde você está pisando. Melhor do que você chegar realmente assim, com surpresa aí em relação a várias coisas, sem conhecer muita coisa, e tomar um baque forte e isso talvez aí te desestimular, quem sabe até te fazer voltar. Então, de forma a contribuir, eu vou falar um pouco de algumas dicas aí que eu dou, né, que eu acho que faz parte aí do que eu vivi, né, dentro do que a gente planejou e executou aqui dentro do nosso projeto de mudança, mas também da experiência do dia a dia, que eu acho que pode aí ajudar você aí nessa sua jornada. A primeira dica que eu dou, né? No seu planejamento de mudança, você tem que contemplar essas questões de adaptação cultural aí. Não tem jeito. Então, a cidade que você for escolher, você tem que checar como é que é a vida noturna. Não sei o que você procura, né, em Portugal. Mas tem cidades que têm uma vida noturna mais animada, tem cidades que não têm vida noturna. E se isso é uma coisa que te afeta, você tem que considerar. Custo de vida, obviamente, cada um com a sua realidade financeira, né? Mas é um ponto também muito significativo que você deve considerar. Outras questões, o clima, né? Como eu falei, né? Se for mais ao norte é mais frio, mais chuvoso. Se for ao sul é mais quentinho, é mais caro também para viver. Questão também do tamanho, os tamanhos das cidades, né? Então você muda para uma cidade muito pequena, aqui tem, sei lá, cerca de 30 cidades aí com menos de 5 mil habitantes.
O custo de vida provavelmente é menor, mas a adaptação talvez seja um pouco mais complicada. Imagine que as pessoas, quanto menor a cidade, menos contato com estrangeiros, né? E talvez um pouco mais de resistência com o estrangeiro. Então talvez você não se sinta tão acolhido. Não quer dizer que você vai ser destratado, isso não. Mas você possivelmente vai ter mais dificuldade de fazer amizade, de encontrar os vizinhos ali, bater um papo, como nas cidades que têm costume mais com o estrangeiro, né? Portugal, como outros países da Europa, está aberto para toda a Europa, né? Para a União Europeia. Então, o português acaba tendo contato com todas as nacionalidades, assim como o mundo, né? Nosso mundo globalizado. Mas facilita, eu acho que se a cidade for um pouco maior. Então, nesse ponto, além de pesquisar vida noturna, alimentação, o clima, o custo, você deve considerar também isso, né? Antes de decidir se você vai mudar ou não. Então pense nisso na hora de escolher a cidade apenas pela foto ou pelo custo, né? Às vezes a gente pesquisa na internet e gosta, mas tem que considerar outras questões aí. E uma dica é buscar informação. Todo mundo no Brasil tem alguém que conhece que está morando em Portugal. Então pergunte para a pessoa já tem alguma vivência aqui. Eu me coloco à disposição também, pelo menos do que eu já conheci. Pergunte, faça questionamentos aí sobre a cidade, fale das suas preferências, se de repente essa cidade te atende. Se você não tiver ninguém conhecido ou quiser fazer uma pesquisa mais profunda aí, quer dizer, vá nas redes sociais, pergunte. Tem muitos vídeos nas redes sociais aí que podem ajudar também, né, nesse processo. Agora sim, com redes sociais, né, uma ressalva, tem que tomar um certo cuidado, porque as pessoas escrevem qualquer coisa, muitos que já voltaram por vários motivos, às vezes falam mal, né? Ah, foi ruim, é assim, é assado. A gente acaba pegando uma opinião sem conhecer o contexto, como eu falei do caso lá do rapaz que instalou aqui a internet. Então, às vezes a pessoa teve uma experiência, voltou porque acabou o recurso, a pessoa não se planejou, ou de repente deu um choque cultural exatamente porque a pessoa não sabia como que seria aqui, veio meio no escuro, não, não, não se aprofundou no assunto, ou não refletiu, como eu falei. Então, assim, não tome como verdade absoluta o que você está lendo. Filtre bastante, porque você vai ver de todo tipo de opinião. E aí dá para ter uma noção mais ou menos em relação às cidades, o custo de vida, o que tem, né, nessas cidades, o que esperar, né, da vida aqui. Então isso é importante para você chegar pelo menos com uma base, se você não tiver nenhuma referência de alguém aqui que você possa consultar. De qualquer forma, né, vá de peito aberto, assim, porque independente de onde você for morar, você precisa se ambientar, né? Se você se fechar, você vai tomar uns baques aí, vai ter conflitos. O primeiro choque cultural você vai querer ir embora. Então você precisa se entrosar e, assim, converse com os vizinhos, seja receptivo. Ao mesmo tempo, se você tiver filhos, você vai precisar que as crianças se enturmem. Então vá nos parques. Os parques muitas vezes ficam os pais ali, você acaba conversando. É, nas padarias, né, que aqui chama pastelaria, você vai lá e no dia a dia você acaba conhecendo as pessoas. Então se permita. E como eu disse, né, os portugueses são diretos na fala, mas você se acostuma. Você vai perceber que eles são positivos e são acolhedores. E você vai ter uma outra visão. Agora, se você for com um pensamento do que você lê na internet, realmente fica difícil. E é importante ter esse contato com os portugueses porque você vai morar em Portugal. Então, você tem que ter esse sentimento de pertencimento. Se você não fizer isso, você não vai ter nunca. E nesse sentido, uma outra dica é não se fechar em grupo de brasileiros. Como tem muitos brasileiros em Portugal, a gente vê até as pessoas combinando pelas redes sociais. Eu acho que assim, você tem que ter contato também, lógico, é ótimo, é saudável, mas não se fechar nesses grupos, porque senão você acaba não vivendo em sociedade. E isso é muito ruim, é muito negativo. E além disso, muitos brasileiros vão embora desses grupos e aí a saudade bate, né? Você faz uma amizade muito forte e a pessoa vai embora.
Com os portugueses não, a tendência é que fiquem aqui, né? Então até nisso tem que pensar também para não se fechar muito e poder compartilhar aí da cultura, da sociedade, fazer parte dessa sociedade. O que acontece às vezes também, tem muitos brasileiros que mudam de país, mas querem levar o Brasil junto, né? Então, vivem como se estivessem no Brasil. E eu penso assim, a gente tem que viver a cultura local. Não tem aquela, eu sou assim e acabou. Eu acho que você deve respeitar, né, onde você está vivendo, se acostumar com as situações, a forma de agir da sociedade, como que funciona a cultura e se adaptar, porque na verdade você está em outro país. E essa questão de levar o Brasil para onde vai, às vezes não dá certo, né? Você acaba se distanciando. É um outro ponto para refletir. E por isso que eu vou dar uma dica aqui que talvez seja um pouco polêmica, mas eu acho que a gente tem que se desconectar aos poucos do Brasil. Não dos amigos da família, mas das notícias, né? Então, assim, você ficar em outro país, pesquisando notícia do Brasil o tempo inteiro, tal, você acaba não vivendo a cultura aqui. E o que eu sugiro é que você comece a ir substituindo aos poucos, deixar de ficar abrindo as notícias do Brasil e começar a olhar as daqui, né? Acessar os sites daqui, entender o que está funcionando aqui, o que está acontecendo, né, no país, porque aí você sim, você vem de corpo e alma, né? Porque senão você vai ficar sempre preso e não vai viver a cultura como deveria. E já falei disso aqui, insisto, porque é importante, mas faça o seu planejamento, defina as suas metas, os prazos, as prioridades, né? Uma lista dos possíveis problemas que podem acontecer, incluindo aí adaptação à cultura local, se for sua família, por exemplo, dificuldades que você pode ter. Isso tudo é importante. A questão da reserva financeira, né? Você não vai querer chegar no país, você já vai ter um monte de coisas novas que vão estar acontecendo, documentação, mudança de casa, você vai se preocupar com tanta coisa, se preocupar também em ter que arranjar recurso assim com muita velocidade, logo que chega, pode ser um complicador. Então, assim, pelo menos faça uma reserva para se manter um tempo, né? Que sejam 6 meses, mas que você possa fazer as coisas com tranquilidade. Porque imagine chegar se preocupando, tem que arranjar emprego dentro de um mês, porque senão você não vai se sustentar, tem a documentação para tirar, não sabe onde vai morar, quer dizer, vira uma experiência muito negativa. E eu não recomendo, obviamente, né? E uma dica que eu dou para quem está vindo com as crianças, né, com os filhos, é colocar no YouTube os vídeos daqui, os vídeos portugueses, né, os desenhos com a fala portuguesa, porque eles vão se habituando, né? A gente fez isso no Brasil e facilitou aqui, porque eles chegaram, daqui a pouco eles já entraram no clima, já entendiam o que estava sendo falado, daqui a pouco já estão falando aí fish, que aqui é legal, né? Ou pedindo um pequeno almoço, que é café da manhã, e que está indo para casa de banho, um banheiro e por aí vai, né? Então assim, eles pegam rapidinho, é impressionante, né? A gente demora um pouquinho, mas eles rapidinho já estão com o vocabulário bem rico, né? E assim, já dá para ir conversando com as crianças, né? Então você conversa com eles antes de vir, acaba tirando um pouco da ansiedade, né? Aquela preocupação do novo. E na minha experiência, pelo menos, as crianças já foram para a escola assim que chegaram aqui. Essa adaptação foi muito boa. Eles amam a escola, assim, são apaixonados pela escola. E os amiguinhos ali, um carinho, um cuidado com eles, assim, eles já falam, gira a chave, fala em português de Portugal, gira a chave e volta, fala em português do Brasil. É muito interessante, é muito rápido, né? Mas assim, a adaptação deles de fato é muito tranquila e eu tenho certeza que eles vão gostar. Meus filhos são loucos por Portugal. E a gente acabou se apaixonando também pelo país, é, em relação ao povo português, a própria cultura, assim, a riqueza, né, de um país que é tão antigo, né? Cidades aí com mais de 2000 anos. Isso, pô, isso é muito legal. E por mais que esse período aí complicado que a gente está vivendo não ajude muito, né, na interação social,
Mas a gente também, né? A gente se sentiu muito acolhido aqui. Realmente é um país maravilhoso. É, se eu fosse pensar que seria assim, talvez teria vindo antes, ou tentaria ter vindo antes, né? Mas realmente valeu muito a pena. É, é muito gostoso viver aqui. Lógico que a gente ama o nosso país, mas realmente nos surpreendeu Portugal. Mas lógico, né, gente? Não é um mar de rosas. Sempre tem coisas que vão incomodar a gente, né? Tem jeito, qualquer país seria isso. Então você tem que botar o pé no chão, saber que você está num outro país, que você tem que se adaptar, você vai ter, vão ter situações que vão te incomodar ou em relação ao próprio Brasil, né, de saudade, coisa do tipo. Mas nesses momentos de baixa aí, quer dizer, tem que refletir, sacudir a poeira e seguir em frente. Porque senão não adianta, né? Viver aí em depressão e tem gente que de fato se abala muito, né? Com a mudança de país. Porque não é só a questão do preparo. Eu acho que muita gente não vem preparado e sofre muito mais com isso. Por isso que insisto nessa questão. Mas não é todo mundo que dá conta. Então é necessário ter uma mente bem tranquila e saber que em algum momento você não vai estar feliz aqui, assim como no Brasil, em muitos momentos a gente não se sente bem, né? Mas se você vai fazer esse trajeto para Portugal, seja paciente, persistente, né? E resiliente, principalmente, porque não vai ser fácil, né? Uma mudança de país, para nenhum país é fácil. Aqui é um pouco mais fácil, você tem a facilidade da língua, né? A proximidade dos costumes, apesar de ser diferente, a gente tem muita identificação aqui, né? Se identifica muito, mas vai dar certo. Então venha com um pensamento positivo, venha pronto para o novo, que as coisas acontecem e vai dar tudo certo para você, você vai ser feliz se Deus quiser. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, compartilhe com as pessoas que de repente podem estar precisando dessa informação. Se você tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, ou sugerir um vídeo, um tema para o vídeo, coloque nos comentários aí que eu vou responder tudo com muito gosto. Obrigado pelo seu tempo, melhores cumprimentos e até o próximo vídeo.